Bom, gente, eu sou Érico Strabuco. O Ravi me pediu para contar um pouco da minha história para vocês. Eu sou de Camaçari, na Bahia. Fui piloto de bicicross de 86 a 92. Comecei a minha carreira andando com uma BMX Pantera, um verdadeiro trator, mas que eu tinha plena convicção de que era uma bicicleta excelente. Por se tratar de uma bicicleta robusta, tinha pneus grossos, raios grossos, e isso passava uma ideia de que era uma bicicleta muito forte. Verdade, era uma bicicleta muito forte, só que pesada pra caramba. Aí surgiu o anúncio de que teríamos o primeiro campeonato baiano de bicicross, promovido pela Caloi. Juntei eu mais, não me engano bem, acho que 3 ou 4 amigos que tinham também bicicletas tão pesadas quanto eu. Normalmente eram BMX. Aí nós fomos na Federação Baiana de Ciclismo e nos inscrevemos para o campeonato. Fomos no primeiro impacto, que foi a inauguração da pista, que eu tenho aqui uma foto com a BMX, e vocês podem ver pelos pneus que ladeavam a pista que ainda estavam sem pintura. Essa pista existe até hoje. Fica na praia de Patamares e esse foi o palco de muitas alegrias nas nossas vidas. Minha primeira largada com essa bicicleta, eu me lembro que eu cheguei em terceiro lugar. À minha frente tinham apenas 2 lights, não dava para competir com elas. O campeonato se seguiu e nós, patrocinados por uma revenda Volkswagen daqui, chamava Veinor Veículos, se não me engano era do grupo Sanave. Passou 1, 2, 3 etapas e nós começamos a perceber que o desempenho dos outros pilotos eram melhores do que os nossos, porque as bicicletas deles eram melhores que as nossas. Visto que nas primeiras etapas nós, ainda de trator, conseguíamos bons resultados. Levamos isso para o diretor da empresa, nosso patrocinador. Aí ele, sensível à nossa necessidade, nos entregou as lights. Eu recebi uma gota e os meus colegas, não sei bem, eu acho que deve ter tido mais 1 ou 2 gotas e mais 1 ou 2 freestyle, todas light. Aí nosso desempenho melhorou como um todo, toda a equipe começou a andar melhor. E aí nós começamos a ganhar corrida, segundos lugares, terceiros lugares, a gente estava sempre ali habitando o pódio. Essa aqui foi uma foto tirada no final do primeiro campeonato. Eu sou esse mais alto. Esses dois de baixo, inclusive o de azul, não está mais entre nós. Ele se envolveu com droga e infelizmente partiu. Esse Gol aí atrás é um Gol, se não me engano, um Gol Plus 86. Esse que está ao meu lado em pé é o amigo lá da revenda que nos apresentou o diretor e que nos levou ao patrocínio. Aqui um pouco do que a gente fazia lá para agradar na revenda. A gente ia lá brincar um pouco. Isso aí foi no final do primeiro campeonato. Aí nós fomos lá para comemorar, tirar umas fotos, deixar os troféus lá em cima do capô do Gol que estava no showroom. Veio Nor Veículos, Volkswagen.
Isso aqui foi uma sessão de fotos mesmo que a gente foi fazer lá. Esse aí sou eu. Observem que isso aí é uma Caloi Cross Extra Light bolinha, que na verdade ela não era uma bolinha. Ela foi a gota que partiu o quadro. E essa história daqui a pouco eu conto para vocês. Aqui uma imagem de corrida. Esse sou eu 56 aí, liderando a prova. Esse que está ao meu lado aí, infelizmente eu não lembro mais o nome dele, mas isso aí é uma Monarch ultra leve, uma excelente bicicleta. Não sei por que não vingou, mas andava de igual para igual com qualquer light. Essa aqui era a turma. Roberto, eu, Robério, Ernesto, Joselito e Almir. Saudoso Almir. Tinha uma boa cobertura de mídia na época. Isso aí era a TV local, entrevistando a gente. Aqui, essas fotos aqui me trazem muitas lembranças, porque parece que foi ontem. Aqui é a equipe Caloi Cross, a equipe Caloi, que tem aqui Pica-Pau, Lelo e não lembro bem o nome dos outros, mas essa galera aqui realmente foi lá para fechar o campeonato, fazer uma apresentação de freestyle. Foi marcante, isso aqui foi incrível. As festas no final de semana lá era realmente casa cheia, era assim sempre, todo final de semana era público recorde. Aqui mais uma. Estou tentando quebrar aqui o brilho das fotos porque o papel é brilhante, mas tá aí. Aquele lá atrás é o Pica-Pau, se não me engano esse aqui na frente é Lelo. É aqui Caloi, daí de São Paulo. Uma coisa que me chamou bastante a atenção nessa ocasião da apresentação da equipe Caloi foi que eles chegaram numa Kombi. E aí a Kombi ficou estacionada lá no final da reta final da pista e a apresentação se seguiu. Quando no final da apresentação a Kombi veio para o meio e botaram a rampa do lado da Kombi, uma rampa de mais ou menos uns 45 graus. Essa rampa ia mais ou menos até a altura dos vidros da Kombi, faltando para o teto mais ou menos uns 50 centímetros. E, para minha surpresa, veio um piloto, não lembro, acho que foi o Pica-Pau, que saltou por cima da Kombi com a Caloi Cross Extra Nylon. Bateu no chão, continuou andando normalmente. Foi uma coisa marcante, e aí eu sou colecionador de miniatura e eu inventei de personalizar uma das minhas miniaturas. Essa é a minha lembrança dessa ocasião. O padrão Caloi Cross da época não era esse. Esse aqui foi o padrão da americana, mas foi o que eu acredito que seria a Kombi na época das americanas. Porque eu não sou geração extra light, eu sou geração gota. Eu comecei a andar na época da extra light, gota e freestyle. Tenho aqui um troféu para vocês verem. É um troféu da época. É um troféu da Caloi Cross. E tem escrito aqui: terceiro campeonato baiano de bicicross, primeiro lugar categoria Pro, Caloi FBC.
esse troféu me dá realmente um grande orgulho de ter. Conseguem ler? Primeiro Campeonato Baiano de Bicicross, primeiro lugar, categoria Pro, Caloi FBC. Tá velhinho, mas é uma relíquia. Eu realmente gosto muito da história que está por trás desse objeto aqui. O tempo passou e aí veio o governo Collor. Antes deixa eu falar da minha Extra Light, essa Extra Light aqui, que na verdade era uma gota, que eu tive que trocar o quadro. Juntou eu e um dos meus amigos, ainda meninos, todos dois eram meninos. E aí nós moramos a 45, 50 quilômetros de Salvador. Nós soubemos que a Caloi dava garantia aos quadros. Como todos os nossos dois quadros tinham quebrado, uma pequena rachadura embaixo do cano de cima, onde pega o guidão. Aí nós desmontamos a bicicleta toda, pegamos um ônibus e fomos para Salvador levar esse quadro para pedir a troca. E não lembro por qual motivo atrasou. E aí quando nós chegamos lá já estava escurecendo. Nós dois adolescentes em Salvador sozinhos, num bairro onde a gente não conhecia nada, nem ninguém. E aí nós chegamos no escritório da Caloi, não sei bem, mas eu acho que era Pituba. E aí nós tocamos a campanha, já tinha fechado, já tinha encerrado o dia. E aí um rapaz veio e nos atendeu. Aí nós falamos, não, nós somos pilotos de bicicross, coisa e tal, e temos umas bicicletas e nós viemos aqui porque o quadro quebrou. Aí o rapaz disse, mas você tem que voltar amanhã porque o expediente já se encerrou. Aí eu, poxa, então a gente deixa os quadros aí e depois a gente volta. Não raciocinamos, não pensamos em nada. A gente só estava pensando em voltar para casa, a gente estava preocupado porque estava fora de casa, numa cidade distante. Para nós, adolescentes, 50 quilômetros era daqui em Nova York. E aí começou a bater a preocupação do que podia acontecer com a gente, e a gente entregou os dois quadros. Não pegamos comprovante nenhum, entregamos quadro, nota fiscal, tudo, e demos as costas e fomos procurar vir embora, voltar para casa. E aí, nunca mais a gente reaviu esses quadros, perdemos, e aí por isso que quando voltamos, aí nós, inclusive o patrocinador nunca soube disso, porque a gente ficou com medo de tomar uma bronca. E aí eu comprei uma Extra Light toda acabada. E aí nós canibalizamos ela. As peças foram todas vendidas. O quadro veio para minha bicicleta. Usei ela o resto do ano todo, um ano ou dois, não sei. E um ano. Aí no final do ano aí veio uma bicicleta nova e a gente vendeu essa bicicleta da história. Aí o tempo se passou, coisa e tal, fechamos o campeonato, graças a Deus foi um campeonato bom, eu acho que eu devo ter terminado o campeonato em terceiro. Aí veio a temporada seguinte, nós corremos, não tenho mais muito registro dela, só tenho registro da primeira, da segunda, a terceira eu só tenho o troféu, eu tenho algumas medalhas, mas não sei onde andam. E aí veio o governo Collor, acabou com tudo. Collor veio, aí acabou com o fôlego financeiro das empresas, patrocínio caiu, miou, e nós continuamos andando com as bicicletas, curtindo e tal, mas não tinha competição. Aí quando voltou a ter competição, eu de freestyle light, que eu não larguei minha bicicleta, aí nós corremos patrocinados, entre aspas,
pela prefeitura. A prefeitura nos ajudava, eles diziam no que podiam, na verdade eles nos davam transporte e as roupas. Na verdade o transporte era para nos ajudar e as roupas era para nos cobrar. Nós corríamos com a marca da prefeitura representando a cidade, isso não foi nenhum desgosto. Não, nós corremos numa boa, tranquilo, gostamos do apoio que nós tivemos. No momento que a gente precisou, de fato, a prefeitura nos ajudou. O que nós precisávamos, de fato, era transporte para todo final de semana estar em Salvador. E isso nos foi dado. Eu tenho aqui algumas imagens que foi da minha última temporada. Esse aí sou eu, para vocês verem. Isso aí era o nível das competições. Esse salto tinha 4,5 metros. De altura a gente alcançava uns 70, 2 metros de altura. Era muita velocidade, era muita adrenalina, era uma delícia. Isso aqui foi uma foto da minha última temporada. Eu e meu orgulhoso número 31. Esse 31 foi por causa de um piloto de motocross norte-americano que se destacava muito aqui, um tal de Rodney Smith. E aí se passou o tempo, aí o bicicross começou a decair, vieram as mountain bikes, herdaram muita coisa do bicicross. O legado que o bicicross deixou hoje é que até quando começou a época do bicicross não existia peça de alumínio em bicicleta alguma. Só quem desfrutava do alumínio no Brasil eram as motos mais caras. Hoje você encontra roda de alumínio e de nylon até em carrinho de picolé. Isso é o legado do bicicross. O bicicross trouxe a Light. A Light foi uma sensibilidade que a Caloi teve, porque quando o esporte explodiu através do filme ET, a Caloi lançou a Extra Light e aí vieram muitos elementos importados. A Extra Light era toda montada com equipamentos importados. A única coisa de nacional que tinha na Extra Light eram os quadros e garfos. E até hoje ela conta história. A pessoa vê uma Light hoje, ela lembra de sua história, ela tem saudade, o coração bate mais forte. Hoje eu sinto muita saudade dos amigos que eu não vejo mais. Montei essa freestyle aqui porque quando eu encontrei essas fotos aqui, eu fui buscar na internet grupos, aí eu achei alguns grupos no Facebook e através desses grupos me despertou a vontade de montar de volta a minha bicicleta. E aqui está ela. Eu ainda não consigo desempenhar quase nada com ela. Estou me readaptando ao peso, às dimensões, à força dos freios e tal, mas eu fazia algumas manobras. Eu vou detalhar ela um pouquinho para vocês. É uma Freestyle Light, tem sistema de rotor, expander furado. Eu procurei fazer ela customizada, mas com muito bom nível. Pé de vela Chromoly. E no mais é tudo da Light. O canote, na verdade, é esse, porque eu gosto dessa distância que ele gera da mesa. E aí, essa é a minha história. Espero que gostem. Quero agradecer ao Ravi, mandar um abraço para todo mundo que tem isso aqui como uma máquina do tempo. Assim como eu tenho o coração que bate um pouco mais forte quando vê isso aqui. E um abraço a todos.